Salve, tudo certo? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, fez duras declarações sobre o Brasil e sobre Belém, onde está sendo realizada a COP30. Ele não chegou a reclamar especificamente da falta d'água nas torneiras, de problemas no ar-condicionado, da hospedagem e da alimentação caras, nem dos protestos e da falta de segurança. Friedrich Merz fez um comentário mais genérico, mas nem por isso menos devastador. De volta à Alemanha, após poucos dias no Brasil, Merz discursou no Congresso Alemão do Comércio e disse o seguinte: "Senhoras e senhores, vivemos num dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada, quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha na noite de sexta para sábado, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos." Como reagir às palavras do primeiro-ministro alemão? Ele foi grosseiro, sem dúvida, mas será que ele falou mentiras? Tem alguma coisa de verdade que a gente possa aprender nas palavras dele? O que podemos entender das críticas do chanceler? No que ele se equivocou e no que ele fez o diagnóstico correto? Para debater esse e outros temas relevantes do noticiário, eu convido você para vir ficar com a gente no Última Análise, que tem aqui no estúdio a presença de Deltan Dallagnol. Salve, tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Grande Tosi, Gui, Marcília. O Gui já tá me olhando com uma cara de que eu vou fazer piada. Eu não falei nada. Mas essa vai passar. É que eu tô feliz só. Piada com chucrute, coisa do gênero, assim, né? Por aí, por aí. Tudo bem, Guilherme Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi. Boa noite, obrigado. Toda a nossa audiência aí também. Saudações, André Marcília. Como vai, Marcília? Tudo bem, Tosi? Boa noite a você, Kilter, Deltan e ao chanceler alemão. Como é que faz saudação em alemão aí mesmo? Eu já pensei em Não, melhor não, hein? Deixa isso quieto, Tosi, toca o barco. Para com isso. Não, saudação... Olha só. Vamos lá. Começou o monarca, hein? Olha o monarca, hein? Quando ele foi embora aqui, alguém Começou disse a pra levar, ele... até suei o óculos aqui, ó. Quando ele foi embora, alguém disse para ele, Auf Wiedersehen. Mas ele Prefiro não comentar. foi impactado pela presença no Brasil, poucos dias, poucas horas que ele esteve aqui. O primeiro-ministro falou mal do Brasil. A nossa primeira reação natural, né, é dizer, olha, esse chucrute aí que vai cuidar da vida dele, que volte para a escola e aprenda a ser mais educado com as pessoas que o receberam em sua casa. Mas, por outro lado, são gritantes também as falhas da organização da COP30 em Belém e definitivamente o governo brasileiro não fez a lição de casa para hospedar bem e oferecer um mínimo de condições a milhares de visitantes de fora. Nós destacamos já a fala do chanceler alemão, mas agora vamos ouvir o que ele disse em áudio e vídeo. E olha, esse vídeo é verdadeiro. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. O comentário do Merz aí, ele viralizou porque ele é um sujeito antipático, um sujeito muito, digamos, franco demais, né? Se cometeu sincericídio, ou ele também disse alguma coisa que deveria nos fazer refletir, Deltan? Olha, Tosi, o Friedrich Merz, ele falou em público o que muitos líderes mundiais não tiveram coragem de fazer em público, mas falaram abundantemente em privado. E ele não estava reclamando do Brasil, dos brasileiros, ele não estava reclamando da bela cidade de Belém. Vocês entraram para ver as imagens da cidade de Belém, é uma linda cidade. O norte é lindo, é rico em cultura, a Amazônia tem toda a exuberância. Agora, ele estava, sim, falando do problema que foi a COP. Ele não estava reclamando do norte da Amazônia, da cidade, mas sim do evento. O evento foi mal organizado. Faltou água no primeiro dia. Deltan, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Calma, faltou água também no segundo dia. E ao mesmo tempo que faltou água, sobrou água. Afinal de contas, quando choveu, a água invadiu o lugar do evento. Entrou pelo lugar do evento, invadindo o lugar mal feito. A gente teve muito calor em Belém, mas, ao mesmo tempo,
faltou calor lá dentro dos ambientes em que até ar-condicionado falhou. Essa foi outra reclamação do evento. Os preços na COP caríssimos da comida e pior, ao mesmo tempo que você tinha preço caro de comida, faltou comida. A COP foi toda cheia de contradições. Chegou um ponto que em determinado almoço as pessoas tiveram que comer sorvete. Vamos lembrar disso. Então a gente teve falhas sucessivas, sem falar da questão da locação dos imóveis locados para os participantes da COP, que atingiram ali cifras estratosféricas, a ponto de se ter que deslocar transatlânticos para abrigar os participantes do evento. E mais uma contradição, afinal de contas estavam sendo queimados ali milhares e milhares de litros de diesel, de combustível fóssil, contra o qual a COP se ergue, por conta da emissão derivada de carbonos da queima de combustíveis fósseis. Ou seja, a COP foi um lugar cheio de contradições, mal organizado, em que os visitantes, imagino, que se sentiram não muito bem acolhidos. Então, é compreensível que ele desabafe, que ele fale. Agora, isso é inédito. Isso nunca aconteceu, nunca vi nada parecido. Isso acaba sendo aí até uma ofensa de caráter diplomático. Imagino que o governo Lula vai até pensar em alguma forma de responder isso. Mas como vai responder isso quando o Brasil deu um show de organização? Mas não foi um show de boa organização, foi um show de horrores, hein? Agora, Kilter, o comentário dele foi mais um insulto ou um diagnóstico sobre a incapacidade nossa, brasileira, de fazer grandes eventos? Não, achei que foi um diagnóstico ainda bem comedido, né? Ele não falou muita coisa, foi bem curto ali, reservou 10, 15 segundos da fala dele só para criticar o evento. Não falou do governo brasileiro, não falou de Belém, não falou nada pontualmente, só falou que ele e a equipe ficaram felizes em sair daquele lugar que eles estavam, né? Ou seja, existia uma insatisfação. Exatamente com o que ele não descreve. Mas a gente vem acompanhando nas últimas semanas, nos últimos dias, todos os fatos envolvendo essa COP. O Deltan listou vários deles aqui. E fato é, imagine você, um alemão que vive lá numa das nações mais ricas, mais envolvidas do mundo, sair do seu conforto, da sua casa, do seu trabalho, para vir até o Brasil num evento desse, com esses problemas todos. Eu vi um jornalista, publicou lá, gravou vídeo de vários gringos se abanando, né, durante a COP, e escreveu os gringos provando um pouco da justiça climática, como se fosse um motivo de orgulho. Todo mundo passando calor. Isso vai ser um motivo de orgulho para você, para postar, para divulgar, eles passando calor aqui, é a justiça. Ou seja, é aquela velha e clássica visão do nós contra eles, né? Os europeus, os opressores, eles que dominam o mundo, nós estamos aqui no sul global, na América Latina, nós somos oprimidos no mundo e é bom que eles sofram também um pouco de opressão. Então existe dessa visão também da esquerda, uma visão de mundo que se coloca como vítima. E aí quando essas coisas acontecem, eles falam, não, é a justiça acontecendo. Vale lembrar também dos diversos problemas que passou a COP, não só com a questão climática, com a falta de estrutura, do aquecimento, da falta de água, do preço dos alimentos, mas também de segurança. A Alemanha é um país extremamente seguro. Você vem para cá, uma van pega fogo, ateiam fogo numa van de uma delegação estrangeira, roubam o celular, roubam o computador, roubam o drone. Você tem que declarar GLO, teve invasão. O Lula tem que declarar GLO para o exército ficar na rua, porque ele não conseguia garantir a segurança sem o exército, porque o Comando Vermelho domina a cidade de Belém. Ou seja, é um outro nível de segurança. Você vê ali as imagens das delegações chegando e os índios impedindo eles de entrar, fazendo protesto, os índios entrando em outro momento, na primeira noite ali, invadindo a COP30, falando, não, nós temos que participar do debate, ele junto com alguns militantes do PSOL, ou seja, uma desorganização completa, uma insegurança tamanha e um desconforto tremendo. Ninguém gostaria de estar em um evento desse. Não é à toa que é o evento da COP30 que foi representado pela menor quantidade de líderes globais desde 2019. Ou seja, já tem uns bons anos que isso não acontecia. O Brasil, de fato, mostrou que não é prestigiado pelo resto do mundo. Essa fala do alemão aí, do chanceler, só comprova isso, de olha, ninguém gostou desse negócio, imagino que se tiver uma próxima no Brasil, não vai fazer sucesso não. E Marcília, que te parece aí a deselegância cometida pelo alemão e também, de certa forma, ele deu voz, verbalizou que muitos outros não trouxeram a público, mas provavelmente perceberam nas condições que lhes foram oferecidas lá em Belém, não? Olha, Kilton, eu não acho deselegância nenhuma. Eu acho que a pessoa tem o direito de não gostar do lugar onde foi, né?
Ué, não pode? Tem que gostar? É obrigado a falar bem? Quer dizer, se é obrigado a falar bem, então para que vou? Então não vou. Como dizia um amigo meu, se é para falar bem, eu prefiro ficar quieto. Então, eu acho que, né, tem gente, eu adoro isso. Se é para falar bem, eu prefiro ficar quieto. Dizia um amigo meu, gostava muito de falar mal dos outros. Agora, eu acho que a gente precisa aqui se ater menos, né, ao mensageiro e mais à mensagem. Porque senão a gente vai entrar nesse papo de mas o alemão falou da gente, então a Alemanha é que é o problema. Aí o Trump veio aqui, sancionou a gente, opa, o Trump é que é o problema. Aí vem o japonês falar da gente, o Japão é que é o problema. Então o mundo inteiro está com problema, menos nós. Nós somos os únicos que somos aqui a maravilha do mundo. Você olha para o evento, não teve um brasileiro que foi lá e achou a maravilha. Foi horrível o evento, foi um fracasso total essa COP30. O Deltan listou aí os diversos episódios. Nós tivemos contratos claramente esquisitos. Esse contrato da alimentação tinha um dos itens lá que um dos itens de escolha do fornecedor era a taxa de retorno. O que é isso, taxa de retorno? Alguém consegue me explicar isso sem enrubescer? Então, assim, como é que a gente lida com os diversos contratos que foram deixados para a última hora e viraram contratos de emergência para tentar burlar a licitação? Como é que a gente explica esses contratos, inclusive de alimentação, ter acabado e o cara ter que tomar sorvete? Imagina entregar sorvete para um líder mundial porque acabou a comida. Pô, sério mesmo, nem no bandejão da faculdade isso acontece. Você toma arroz com carne moída, come arroz com carne moída e toma suco de amarelo. Eu, muitas vezes aqui, tomei suco de amarelo, porque a gente não identificava o gosto, então a gente chamava de suco de amarelo. Eu não sei o que era. Então, assim, mesmo nesses lugares não acabava a comida. É uma indignidade fazer uma pessoa ter que tomar sorvete porque acabou a comida. O ar-condicionado funcionando, as pessoas distribuíram leques, eu tive acesso a um leque, o cara dava um leque de papelão para a pessoa porque não tinha ar-condicionado, e quando colocaram ar-condicionado, o ar-condicionado funcionava a diesel, num evento que falava de meio ambiente. Então assim, você quer que a pessoa saia de lá falando bem? Sinceramente, eu acho isso um ultraje diplomático. Um ultraje diplomático é uma pessoa visitar o teu país e você tratar ela assim. Eu acho que ela tem o direito, todo o direito de falar do que ocorreu e se sentir aliviada de ir embora desse país. Como muitos brasileiros, inclusive, o fazem e o sentem. É claro que não é o nosso desejo, é claro que não é uma coisa maravilhosa, não é algo que a gente fique feliz, mas eu acho que os alemães que saíram aliviados. Me pareceu claro que a declaração era nesse sentido. Ainda bem que a gente não mora nesse lugar. Graças a Deus que a gente chegou aqui na Alemanha. E isso precisa fazer com que a gente esteja atento à mensagem. A mensagem que o evento foi ruim, a mensagem de que nós temos uma imagem péssima lá fora, a mensagem de que esse evento serviu para piorar a nossa imagem, inclusive do ponto de vista climático. Então, a gente precisa aqui voltar os nossos olhos para nós mesmos, né? Voltar os nossos olhos para dentro e olhar que tipo de governo que a gente está tendo, que tipo de construção desse evento que nós fizemos, um evento claramente num lugar que já não tinha estrutura, muito provavelmente para que as pessoas lucrassem com a falta de estrutura, fornecendo estrutura de última hora. É disso que se trata. É esse o olhar que eu acho que a gente precisa ter, repito, para a mensagem e não para o mensageiro. Pois é, ele disse apenas que perguntou aos jornalistas, né, se eles ficaram felizes de terem ido embora daquele lugar, né? Porque o lugar envolve tanto o aspecto físico como também as condições que são oferecidas, certo? Agora, que oportunidade que a gente perdeu, né? Porque líderes de todo mundo vindo para conhecer a nossa Amazônia, né? Um lugar paradisíaco que deveria ser encantador para todos, e de repente a gente gastou uma fortuna lá, Deltan, para preparar, porque não foi pouco dinheiro. Né? 5 milhões. Só Itaipu colocou 1 bilhão e 300 milhões. Itaipu não, né? A tua conta de luz, a conta de dinheiro de conta de luz que foi colocada lá. E, no entanto, perdeu-se essa oportunidade de dar uma boa impressão, porque, como disse o Kilter aqui, como disse você, né, Doutor? Belém não é uma cidade hostil, Belém é uma cidade acolhedora. Tem seus problemas, claro, como outros destinos de terceiro mundo e países de desenvolvimento têm. Mas o problema foi que eles conseguiram piorar a situação para quem foi para Belém, né? Não foi como um turista chegando normalmente para uma cidade brasileira
em situações normais. Conseguiram criar um caos lá e aí trouxeram as pessoas para testemunhar o caos quando elas deveriam estar vendo a Amazônia, vendo nossa produção sustentável, os nossos diferenciais, e aí desandou a maionese, né? Sim, teve uma série de erros aí, né, Tosi, desde o começo, quando se cogitou fazer um evento desse porte que atrai milhares e milhares de pessoas numa cidade que não tem estrutura para isso. Se fizesse uma pesquisa básica sobre a rede hoteleira, se verificaria que não existe estrutura para acolher um evento que tem participantes que chegam a 30 mil pessoas. Teve COP que chegou a 30 mil pessoas que participaram e o número de pessoas vem subindo nas COPs. Então, feita uma pesquisa básica, você chegaria à conclusão que a cidade não tem estrutura. E aí você teria uma decisão. Ou você ia deslocar, desejar transatlânticos, você ia deslocar, desejar uma estrutura para você fazer uma cobertura hoteleira, ou você abrir mão. Mas veja que o governo avançou mesmo sem existir estrutura e sem trazer os navios de hospedagem. Eles foram trazidos em contratos emergenciais, de última hora, como um arremedo, um jeitinho brasileiro. A gente mostrou o lado ruim do jeitinho brasileiro para eles. O improviso, a falta de planejar, de estudar, de concatenar o que vai acontecer. A gente mostrou a pior face do governo brasileiro, a incompetência, a abertura para a corrupção, o jeitinho para fazer as coisas acontecerem sem uma competência adequada. Então, quando a gente olha para esse evento, desde o começo teve problema. E foi um problema de gestão, foi um problema que envolveu uma decisão errada desde o começo. Veja, essa questão da infraestrutura, do alojamento, ela diz muito para nós. Porque qualquer pesquisa básica com a rede hoteleira já mostrava que não dava. Por que se avançou? Porque se avançou sem construir uma solução. Porque se avança construindo uma solução, diz, olha, nós reconhecemos, vai ter um problema aqui, mas essa solução a gente vai dar, tudo bem. Aí foi uma escolha, uma decisão acertada em cima de evidências. Mas quando você avança sem você nem ter ideia do problema, mostra uma falta de preparo absoluto. E aí, é claro, se a gente errou até nisso, que é o mais básico, que é o mais fácil você pesquisar e estabelecer, imagina o resto. Foi erro atrás de erro, Tosi, envergonhando o Brasil. Na minha leitura, a gente tem aqui hoje um 7-1 da Alemanha contra o Brasil. A Alemanha mostrando para o mundo a vergonha que é a incompetência da gestão pública brasileira. Pois é, mas será que não tem males que vêm para o bem? E deixa eu explicar aqui. Os líderes europeus e globais conheceram a Amazônia além da floresta, né? A nossa Amazônia urbanizada, vivem na Amazônia cerca de 23 milhões de pessoas em toda a Amazônia. A Amazônia brasileira, que precisam de desenvolvimento humano, precisam de produção, precisam de comida, precisam de infraestrutura. E todo esse imbróglio não estaria ajudando também a traduzir a realidade de que a Amazônia não são apenas árvores, só preservar o verde, mas esses líderes internacionais vieram ali e falaram, puxa, aqui mora muita gente e esse pessoal precisa de condições, né? Quando a gente fala lá fora, preserva a Amazônia, é um santuário intocado, como, né? Existem milhões de pessoas lá, tem que conjugar o desenvolvimento humano com a proteção da floresta, com o aproveitamento racional do que a floresta oferece e não simplesmente demarcar como área indígena ou como área de conservação, isolar e ninguém chega perto, ninguém toca. A gente tem que saber equilibrar isso, né, Tosi? Cabe ao governo federal fazer isso da melhor forma. Não é você desmatando aí dezenas e dezenas de campos de futebol de desmatamento ali da Amazônia para construir uma estrada igual fez o governo Lula. Você tem que ter uma forma responsável de fazer isso. Quando você passa uma imagem para o mundo, você está passando desde os pequenos detalhes da organização até a cultura. Veja bem, quando a gente fala que a COP30 foi invadida por militantes do PSOL e por indígenas, pedindo melhores condições, pedindo para participarem do debate, já é uma satisfação interna de longo prazo que resultou em um processo e um protesto ali, vexatório para todo mundo no Brasil. Ou seja, se o governo estivesse fazendo seu dever de casa direitinho, teria a estrutura certa, teria a segurança necessária, não teriam esses protestos calorosos, teria sido feito tudo do jeito certo. Mas até isso o governo Lula foi capaz de fazer. E dinheiro não resolve isso. Não é colocando 5 bilhões na última hora que você vai resolver um problema de anos, que é o desmatamento da Amazônia, que é a falta de diálogo com esses povos. Não é assim que você vai resolver. E veja, são militantes de esquerda protestando contra o governo de esquerda. O problema não é ideológico, o problema é a má gestão.
Nós precisamos de uma boa gestão visando o longo prazo. Tudo bem você querer trazer líderes europeus do mundo todo para a Amazônia, para Belém, mas você precisa garantir as mínimas condições de viabilidade. Estava lá em cima os preços das hotelarias, das hospedagens. Aí, de última hora, gasta 400 milhões em 2 cruzeiros. Eles mudaram a lei para colocar lá, através do Embratur, colocar um contrato com 2 cruzeiros de 400 milhões, fora o barco do Lula e da Janja, né, que passa uma imagem péssima para o povo brasileiro. Quando eu for para Belém, eu não vou ficar aí no hotel normal, não vou ficar numa hospedaria, eu vou ficar numa lancha, num iate lá, ou seja, fica ruim, fica feio. Nós precisamos sim de gestão, e uma gestão de longo prazo que vai resolver esses problemas e fazer tudo do jeito que tem que ser feito. Vale lembrar que pouco tempo atrás a gente teve o escândalo da Ilha dos Marajós, de denúncias contra violência de abuso infantil, violência sexual contra crianças, sequestro e tráfego humano. Ou seja, isso, se você não... E a Ilha do Marajó ali fica pouco tempo de Belém de barco. E é ali do lado. Se você não resolve um problema tão necessário e tão básico como esse, como você vai querer fazer um evento de grande porte para o mundo todo? Não dá. Isso revela que na raiz, falta estrutura e falta resolver esse problema com segurança pública, com educação e com infraestrutura de verdade, com saneamento básico, colocando tudo do jeito que deve ser feito e dadas as devidas providências. Porque daí, quando questionam o governo Lula, eles falam, não, veja bem, a segurança era responsabilidade de vocês aqui da ONU, não era minha responsabilidade. Como assim? O país é seu, a sede é tua, você que foi escolhido já faz anos. Você declarou GLO aí na cidade para garantir a segurança. E nem isso você consegue fazer e vai colocar a culpa na ONU. Quando dá errado, a culpa é dos outros. Quando dá certo, a culpa é minha. É assim que funciona o governo Lula. Todd, eu gostei quando você disse que há males que vêm para bem. Porque essa má gestão da COP é um símbolo, digamos, uma manifestação visível de um problema maior de má gestão que existe e que a gente vê no governo Lula. Olha, os Correios estão quebrando. Quando a gente vê as contas públicas vão quebrar em 2027. O Brasil não vai ter dinheiro para o básico em 2027 por conta de má gestão, porque o governo está gastando mais do que a sua receita. O mesmo problema está levando os Correios para falência, para demitir 10 mil funcionários. E o mesmo problema na área de segurança pública leva um caos de segurança pública em todos os estados governados pela esquerda no Brasil. Então, quando você fala que há males que vêm para bem, eu fico imaginando se isso não vai ajudar a abrir os olhos de muita gente que estava dormindo, desacordada, anestesiada, e que vai abrir os olhos para ver o quanto o governo Lula é incompetente. Lembrando que a gente tem eleição ano que vem. Então, a esperança que eu tenho é que seja um mal que vem para um bem, para muita gente abrir os olhos e perceber que ou a gente tira a gente incompetente do governo, ou a gente vai seguir sendo gerido não só ali, mas na educação, na saúde, na segurança, em tudo, por gente incompetente que, igualmente como geriu a COP30, vai gerir o resto do Brasil. Pois é, você falou de competência, aí eu queria saber, Marcília, imagine que a delegação da Alemanha é uma delegação VIP, certo? Foi recebido da melhor forma que o governo brasileiro poderia recebê-los e saíram com essa impressão. Imagine para aqueles que talvez não tivessem tanto atenção, né, que não fossem tão importantes. Se a Alemanha, com toda a relevância que ela tem no cenário internacional e com toda a capacidade de hospedar bem e de colocar os seus representantes nos melhores hotéis, nas melhores infraestruturas, se eles saíram com essa impressão tão ruim, imagina aqueles outros países que estavam reclamando da falta dos preços, né, que até para achar onde colocar os diplomatas estava difícil. Ainda observando que uma reclamação dos alemães, e que saiu na imprensa de lá, foi de que os diplomatas foram parar em motéis de sexo por falta de leitos. Né? Não que o chanceler tenha ido parar num motel, mas outros da delegação tiveram que se hospedar em motéis, e a gente sabe que é uma coisa bem típica aqui, né? Sul-americana, brasileira, motéis de sexo, diz a reportagem do Die Zeit da Alemanha. Eu vou recorrer aqui aos seus conhecimentos, Tosi, é algo que está fora da minha alçada. O que seriam motéis sem ser de sexo? Você saberia me explicar? Só para eu poder comentar melhor? Eu acho que talvez, vou me arriscar aqui. Deixa eu me arriscar aqui. Eles não têm aquelas pousadinhas de estrada? É que a questão é que a reportagem em inglês, né, Marcília? Aí quando fala motel, é como nos Estados Unidos você usa motel para designar hotel, que nem o Motel Six. Marcília tá só te sacaneando aqui, né, Tosi? Não, porque eu não... E o pior é o Tosi querendo se defender. Aí que travou, deu aí que ficou perigoso. Não tem problema.
Eu não entendo de alemão, mas é isso. O conceito de motel, né? No inglês, o motel é uma pousada. É um hotel. É uma pousada mais simples, né? Percebi que o Tosi fez um esforço de memória aqui, bastante razoável para tentar dar uma explicação Viu, mais mestre? consistente. Passou um filme pela cabeça. Como diria o Silvio Santos, viu? Como diria o Silvio Santos lá nos seus tempos áureos. Olha, eu não vi, eu não estive lá, eu não assisti, mas Rock, Kilter, você pode nos ajudar. Eu não tenho idade para essas coisas. Não, mas, É isso aí. mas tirando, né, isso da frente, essa questão que é claramente ridícula, né, expõe o Brasil internacionalmente. Imagina você abrigar em motéis autoridades. Mas o ponto que me chama a atenção é assim, é curioso que a imprensa, por exemplo, né, sobretudo a imprensa brasileira, ela sem dúvida alguma, se eles trataram assim as autoridades VIPs, como você bem disse, Tosi, imagina como eles trataram a imprensa. E eu sei como eles trataram a imprensa porque eu estive em conversa com muitos jornalistas que lá estiveram, e todos eles estiveram muito mal, inclusive a zona, né, já que a gente está falando de motel, a zona da imprensa era realmente uma zona, né, estava muito mal arranjada a imprensa durante o evento. No entanto, essa mesma imprensa, ou parte dessa imprensa, está hoje puxando o saco do Brasil diante dessas declarações do chanceler alemão. Eu vi, inclusive, algumas matérias dizendo assim, o chanceler não criticou o Brasil, o chanceler enalteceu a Alemanha. Quer dizer, assim, beira o ridículo, né? Então, o cara chega e fala assim, ai, que bom que a gente foi embora desse lugar, que bom que eu estou indo para minha casa. Ah, não, eu não estou criticando o lugar, eu estou falando bem da minha casa. Pô, precisa ser muito... Zé, né? Precisa ser muito Zé para ter essa visão de mundo. E esses jornalistas foram tratados como? Foram maltratados também no evento, mas se sentem numa obrigação vira-lata, isso sim é vira-latismo, de bater palma para o Brasil, independente de qualquer coisa. Não é para o Brasil que está se batendo palma, ou que parte da imprensa está batendo palma, é para o governo brasileiro. Estão saindo em defesa, passando pano do governo brasileiro ao dizerem que o chanceler enalteceu a Alemanha. Então eu chego e falo assim, olha, eu fiz uma viagem, a viagem foi uma porcaria, foi ruim, fui muito maltratado, estou feliz de voltar para casa. Olha só, ele está falando bem da casa dele. Não, ele está dizendo que foi uma porcaria. Pô, os caras não... Levanta o dedo aqui, quem quer ficar nesse lugar aqui? Ninguém levanta o dedo. Não, não é uma crítica ao Brasil. Está todo mundo muito feliz de estar no Brasil. Estão dando graças a Deus e aliviados de poder ir embora. Então, é óbvio que esses jornalistas que foram maltratados, no entanto, estão passando pano, porque a gente tem, infelizmente, um jornalismo, parte da grande, chamada, né, grande imprensa, da imprensa tradicional, chame como quiser, parte dessa imprensa é uma imprensa que precisa bater palma para o governo, mesmo o governo fazendo o que fizer. Não importa, vai sempre bater palma para o governo. Então, isso me chamou a atenção. E outra coisa que me chamou a atenção também é a respeito das redes sociais. Essa história do, não, é vira-latismo. É um vira-latismo você falar... você falar bem do alemão, ou é um vira-latismo dar atenção ao que o alemão está falando. É um vira-latismo, no entanto, me parece muito maior ou muito mais significativo a gente ignorar as críticas que foram feitas pela Alemanha, as críticas que foram feitas pelas pessoas que foram lá de forma independente, mesmo jornalistas, mas jornalistas independentes que foram lá e voltaram de lá criticando. É vira-latismo ignorar todo esse entorno lamentável, gasto de bilhões com um evento fracassado e que piorou a nossa imagem internacional. Isso sim é vira-latismo. Ignorar as críticas necessárias para simplesmente passar pano para o governo brasileiro. Isso, infelizmente, é algo que a gente também... é um recorte que nós também tivemos hoje da nossa imprensa e das redes sociais governistas, e que a gente precisa dizer aqui.
Bom, a gente está vendo que a COP30 flopou, como muitos dizem. Agora, um outro tema em que cabe uma pergunta até parecida. A lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes também teria flopado? A pergunta faz sentido em função de um evento da semana passada. O sancionado Alexandre de Moraes foi palestrante do 26º Congresso Nacional do Ministério Público. A lei Magnitsky amedronta muito as empresas e os indivíduos porque, em tese, quem for flagrado prestando apoio a um sancionado também pode receber punições. Mas será que as empresas brasileiras perderam medo da Magnitsky e resolveram fazer de conta que ela não foi aplicada a Alexandre de Moraes? Basta ver que no cartaz de divulgação do evento tem uma verdadeira penteadeira repleta de apoios. Bancos, financeiras, fábrica de carros, sindicato, petrolífera, vinícola e até fabricante americana de refrigerante. E a primeira pergunta, Deltan, eu queria saber de você, esse tipo de apoio cruzado, tangente, digamos assim, escapa do alcance da Magnitsky? Ou temos o caso de uma Magnitsky Light aplicada, por enquanto, contra o Alexandre de Moraes? Tosi, é vedado o apoio material a sancionados pela lei Magnitsky. E, a depender de como foi a configuração do evento, por exemplo, se ele foi remunerado, isso é um apoio material escancarado, ou ainda a reabilitação da reputação dele perante a opinião pública, isso também pode incidir aí dentro da abrangência da Magnitsky como ato de apoio a um sancionado. Então, o apoio dessas empresas, Alexandre de Moraes, numa aplicação fria, rígida, firme da Magnitsky, é sim um risco para essas empresas. Agora, o que eu imagino que aconteceu, tá? Eu imagino que aconteceu que o Ministério Público foi em busca de uma série de empresas em busca de apoio para o evento, dizendo que haveria palestrantes renomados. Várias empresas se comprometeram a apoiar, afinal de contas, um evento do Ministério Público tem uma seleção de palestrantes de alto nível. E várias empresas se comprometeram e, de repente, apareceram com a lista dos palestrantes e estava lá o ministro Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto, alguma empresa em sã consciência vai ter a coragem de retirar dali o seu patrocínio e está sujeito, como a gente sabe, a uma apreciação, vamos dizer, mais dura dos seus casos no Supremo Tribunal Federal? Alguém vai ser louco de fazer isso? E eu acredito que eles fizeram um cálculo de risco e talvez contaram até com a perspectiva de que isso não se tornaria público, não seria altamente divulgado, como aconteceu hoje, que isso se tornou viral na internet e esses fatos passaram a ser amplamente conhecidos. Então, acho que foi um cálculo complexo que as empresas fizeram aí. Agora, vamos analisar os efeitos da Magnitsky, porque tem realmente gente falando que a Magnitsky ela não surtiu o efeito devido sobre Alexandre de Moraes. Afinal de contas, Alexandre de Moraes ele não teve ativos no exterior, que tenham sido bloqueados, em tese, pelo menos não até onde a gente sabe. Ele não voltou atrás nas suas decisões. E Alexandre de Moraes não deixou de viajar, em tese não deixou de fazer suas transações. Nós não sabemos os detalhes disso porque é tudo protegido por regras de sigilo, mas a gente não viu sinais sensíveis da aplicação da lei Magnitsky a ele. Por outro lado, nós tivemos sim fatos que repercutiram em função da Magnitsky. Nós tivemos a aposentadoria do ministro Barroso, que não declarou que a razão para isso foi a Magnitsky, mas certamente isso foi um componente que levou ele à aposentadoria e, como consequência, o ministro Fux mudou de turma, formando uma primeira turma agora no STF, formando uma segunda turma no STF com uma maioria mais técnica, que pode dar decisões que favoreçam a direita. Antes, a esquerda estava dominando as duas turmas do STF. Mais ainda, a gente teve a aplicação da Magnitsky em seguida sobre a esposa e o próprio instituto do Alexandre de Moraes. E isso tem um impacto, sim, sobre transações financeiras. A gente não pode entrar no sigilo, mas eu acredito que nenhum banco estaria sendo louco de manter transações em dólar, especialmente porque, recentemente, o Tesouro Americano pediu informações para os bancos brasileiros sobre a aplicação da Magnitsky em cima de Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente tem, sim, uma repercussão em torno do Alexandre de Moraes, mas eu acredito que existe aí uma certa confiança, uma certa leniência das empresas brasileiras em relação a essa Magnitsky. Eu acredito que o que está sendo colocado em xeque agora é a própria eficácia, a própria efetividade. E os maiores interessados em trazer à tona, em falar ao mundo, em mostrar ao mundo a efetividade da lei Magnitsky e da sua aplicação, são os próprios Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não tomarem uma ação em relação às empresas que apoiam Alexandre de Moraes, em relação aos bancos, para se certificar de que realmente os relacionamentos financeiros com Moraes foram encerrados,
Quem vai acabar sendo desmoralizada é a própria Magnitsky. Eu acredito que vai haver um desdobramento, vai haver cenas dos próximos capítulos em que os Estados Unidos sim vão agir para garantir a eficácia e a efetividade da Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes. Pois é, esse evento com Alexandre de Moraes ter sido realizado pelo Ministério Público não é nenhuma surpresa, né? A gente já vem comentando há algum tempo que o Ministério Público, especialmente com o PGR Paulo Gonet, virou um acessório do Alexandre de Moraes, em que ele praticamente dita o ritmo ali, como as coisas devem acontecer, e o Gonet vai acatando. Isso fica visível nas audiências em que está o Moraes e o Gonet junto, e o Moraes interfere, corta ele, entra no meio, e ele só aceita quieto, não faz nada, não fala nada. Fora as violações do devido processo legal, quando ele dá decisões antes do Ministério Público se manifestar, oferecer acusação. Então, o negócio ficou completamente fora da casinha. Então, esse evento ter acontecido puxado pelo Ministério Público não é nenhuma surpresa. Agora, pode ser que o Ministério Público tenha complicado os seus patrocinadores quando coloca eles junto com o ministro Alexandre de Moraes lá nesse card que você mostrou aí, colocando essa evidência dessa contradição. Olha, tem patrocinadores do ministro Alexandre de Moraes. No evento que está o ministro Alexandre de Moraes, se você dá isso na mão do Marco Rubio, fala, meu amigo, tá aqui a lista, ó, é só sancionar. Vai uma por uma e vai sancionando. Porque coloca a faca e o queijo na mão, é só chegar e cortar, não adianta. Então, se o doutor falou muito bem, os Estados Unidos é o maior interessado em fazer valer a lei Magnitsky. Se eles quiserem que isso seja aplicado e tenha efeito, precisa começar a sancionar as empresas que continuam se relacionando com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente tem outro lado da história. É raro a gente ver uma sanção da Magnitsky ao ministro, a um membro do Poder Judiciário. A gente tem visto de forma mais comum a líderes de organizações terroristas, ditadores, presidentes, primeiro-ministro, figuras políticas, em tese em que há uma transparência maior sobre como vive, o que faz. O ministro do STF tem uma vida muito mais reservada. Então, na prática, a gente não sabe como isso afetou o dia a dia dele, fora alguns furos de imprensa que a gente já teve, que ele está tendo que usar conta do amigo e do sócio, não sei o quê, mas assim, até aí a imprensa falando, a gente não tem ele confirmando, falando, minha vida mudou assim, assim, assado, depois da Magnitsky, a gente não sabe dizer quais empresas de fato acataram a isso, cancelaram suas contas, se ele ainda tem uma conta no Netflix lá no final do dia ou não. Supõe-se, né, que teria cortado, porque as empresas não vão querer manter esse relacionamento com ele depois de uma sanção da Magnitsky. Agora, a história vai nos dizer o que de fato aconteceu nesse tempo que a gente está vivendo. Se as empresas de fato aplicaram essa sanção, cortaram o relacionamento completamente com o ministro Alexandre de Moraes, com a sua esposa, sua família e com a sua empresa. Então, vai ficar para a gente saber depois. Mas, de fato, não dá para manter um relacionamento próximo com o ministro Moraes. Como os próprios funcionários do governo Trump já admitiram, ele se tornou radioativo. Qualquer um que ficar perto dele vai tomar também. É um aviso. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos. As coisas costumam demorar mais por lá, mas uma hora vai vir. Bom, o ministro pode até estar tentando levar uma vida normal, mas de certa forma ele está com uma tornozeleira eletrônica. Quer ver eu mostrar qual que é a tornozeleira eletrônica dele? Põe ali na tela, por gentileza, o print. O escritório da mulher dele da advocacia. Quando você vai entrar no site, porque a gente sabe que eles ficaram substituindo os provedores, né? Os provedores se recusaram a prestar o serviço. Agora conseguiram um provedor que não é seguro, que não consegue dar sequer o selo, né, de segurança para quem vai acessar. Vem uma advertência ali, continuar assim mesmo, tipo, assuma a responsabilidade e continue no site. Você entende melhor disso, né? Sim. É o certificado digital, né? Quando você está hospedando seu site em alguma plataforma, você pode contratar ali o serviço para eles emitirem um certificado que dá uma segurança para o teu site. Então, quando alguém lá na rede mundial de computadores usa o computador para acessar esse site, é como se você entrasse com o teu carro numa garagem. Vai ter ali o selo de que essa garagem é segura e a entrada vai estar liberada. Quando não é uma garagem muito segura, eles vão mostrar esse aviso. Olha, aqui não tem o selo de segurança, pode ser um site pirata ou que vai comprometer suas informações, algo nesse sentido, e aparece esse aviso que a gente viu aí na tela. É muito comum para empresas de médio e grande porte ter um site plenamente confiável e funcional, porque é a imagem institucional da empresa.
Quando você tem um site que não é seguro, que sequer tem o selo de segurança digital, é como se você estivesse declarando publicamente que ou você não se importa com a imagem, com a marca digital da sua empresa, ou que de fato você não tem os meios para fazer isso, como é um dos pouquíssimos casos do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Olha só, Marcelo, o que diz ali no aviso. Os invasores podem estar tentando roubar suas informações de Barsi de Moraes. Por exemplo, senhas, mensagens ou cartões de crédito. Ela não é uma tornozeleira, né? A pessoa tem que entrar no site e passa por esse crivo. Eu achei que ia estar falando assim, ó, se você entrar aqui, você pode acabar sendo censurado, ter sua rede social derrubada, não é, Marcelo? Eu acho que é isso. Se você entrar aqui, você pode ter contato com a família e quem sabe você vai ter as suas informações aí rastreadas, né? Suas informações todas, não vou dizer roubadas, porque obviamente que nós estamos num Estado democrático de direito, né? Então as informações são todas legitimadamente arrancadas de nós pelo STF. Mas a gente sabe, né, que isso pode acontecer. Eu acho que é um bom aviso, tá certo. Eu agradeço até ao escritório por colocar essa informação. Tem certeza que você... Tem certeza mesmo? Pensa bem, hein? Você tem mesmo? Você sabe onde você está indo? Então, é bom. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso aí a informação. Eu acho que daqui a pouco o ministro Moraes pode querer regular essa certificação, né, dar 48 horas para alguém se manifestar, para o robô se manifestar, enfim, e forçar a ganhar o selo, né? Enfim, sobre essa questão do evento, eu acho que, primeiro lugar, o ministro Moraes está no lugar certo, né? Eu acho que ele realmente está palestrando no lugar adequado, que é o Ministério Público. Ele pertence ao Ministério Público, né, e não à magistratura. Estranho seria se ele estivesse num evento de juízes, né, mas como ele está no evento do Ministério Público, eu acho que está certo. Ele é um acusador, ele está no evento de acusadores, de promotores de justiça, né? Ele está no Ministério Público. Ele tem lugar de fala para essa palestra. Achei engraçado também... eu acho tragicômico que a palestra dele, eu não lembro se era a palestra dele ou o nome do congresso era o Ministério Público do Futuro. Eu acho também fantástico e muito adequado que ele palestre sobre o Ministério Público do Futuro, porque o Ministério Público do Futuro é aquele em que o juiz pode ser promotor, né? Ou mandar no promotor como se ele fosse o estagiário dele, como o Moraes fez e seguirá fazendo com o Gonê. Agora, sobre a Magnitsky, de fato, como vocês mencionaram, apoio material a sancionados você pode, na teoria, receber sanções indiretas, aliás, sanções secundárias. O que isso... Aí você fala assim, mas o Moraes não recebeu nenhum valor. Eu não sei, tá? Imagino que não recebeu nenhum valor para participar desse evento. Então não foi uma palestra paga, não foi, portanto, apoio material. Não importa. A Magnitsky, ela entende que se você prestar algum tipo de apoio à imagem dos sancionados pela Magnitsky, no sentido de dar a ele algum pulo, usar um evento para ser um trampolim reputacional, né, dar um gás, né, dar um turbo na imagem dos sancionados, isso pode ser entendido como apoio material, e essas empresas que fizeram isso podem sofrer, sim, sanções secundárias. No entanto, eu realmente não vejo que isso vá acontecer. E me chama muito a atenção encontrar nessas empresas, essas marcas aí que a gente viu nesse flyer, card, sei lá como chama esse negócio, empresas inclusive norte-americanas, empresas inclusive com sede nos Estados Unidos. Isso mostra que há um descrédito em relação à Magnitsky. De alguma maneira. Eu acho que a Magnitsky, ela atingiu o Moraes no seu íntimo. Nós temos notícia de que o Moraes
sofre com a Magnitsky pessoalmente, ele tem de receber auxílios dos outros, ele chega lá no clube dele, ele é o espanta-rodinha, né? Ele chega, todo mundo sai, entra na sauna, não fica ninguém. A gente sabe que, enfim, essas são as informações que nos chegam. E que a família dele está também passando por apuros, como a gente acabou de mostrar. O site não tem nem o selo de que não é pirata, o site do escritório da mulher dele. No entanto, fora desse núcleo duro, né, num núcleo mais expandido, as sanções realmente não chegaram no Moraes. E isso precisa ser dito. E não chegaram por quê? Não chegaram talvez porque os Estados Unidos estejam negociando com a gente, não chegaram porque o Brasil consegue driblar até a Magnitsky no seu jeitinho, ou não chegaram porque nessa lista de sancionados pela Magnitsky, nós temos de nos lembrar que existe ali a escória da humanidade. A escória da humanidade, em termos de violação aos direitos humanos, está nessa lista. E o ministro Moraes, ele, embora esteja nessa lista, ele é o único, um dos únicos ali, que representa uma autoridade dentro do país. Ele não está ali entre os seus pares, vamos dizer assim. Então, talvez os Estados Unidos não saibam lidar com isso, com alguém que simplesmente, embora esteja nessa lista, é convidado para um evento de uma instituição como o Ministério Público para palestrar. Ninguém chama alguém que está naquela lista para palestrar em país nenhum. São pessoas, como eu disse, a escória. Então, assim, isso pode ser um fato novo com o qual os Estados Unidos não estejam ainda sabendo lidar. E não sei se vão, com isso, apertar o pescoço, se vão, com isso, deixar essa trava ficar onde está, se vão fazer alguma coisa. Na teoria, a Magnitsky deveria ou poderia atingir essas empresas. Na prática, me parece que isso não vai acontecer. Olha, a gente está debatendo a relevância da lei Magnitsky no Brasil, mas precisamos lembrar que ela é apenas uma parte das punições internacionais relacionadas à perseguição judicial no Brasil. A outra parte, e o país inteiro sente no bolso, são os 40% adicionais do tarifaço do Trump, a chamada, aspas, tarifa Moraes. Na semana passada, antes ainda do fim de semana, Trump retirou os 10% que tinham motivação comercial, mas manteve intactos os 40% que ele próprio atribuiu à perseguição política e à violação da liberdade de expressão no Brasil. Ainda assim, quando você assiste aos programas de debate ou lê a grande mídia, é como se essa motivação explícita de Trump não existisse. Discutem-se soluções comerciais, como redução de cotas, acordos setoriais, ignorando que o próprio presidente dos Estados Unidos deixou claras as condições. Esses 40% estão diretamente ligados à perseguição a Jair Bolsonaro, perseguição à direita brasileira e até a cidadãos e empresas americanas. Então a pergunta que fica, Deltan, é por que esse ponto central, motivo político da tarifa, motivo judicial, virou tabu na imprensa brasileira? Por que tratam o tarifaço como um problema técnico, quando a causa anunciada, com todas as palavras, ela é política, é institucional, é de perseguição judicial? Diria que é como um paciente com câncer que insiste em discutir apenas chá de camomila por causa de uma má digestão, Deltan. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para os jornalistas brasileiros. Essa é uma pergunta que várias vezes passa na nossa cabeça e eu tenho vontade de debater com os jornalistas brasileiros a respeito de uma série de assuntos que eles abordam de modo enviesado. Sabe o que eu acredito que acontece, Tosi? Eu acredito que lá nas redações, nos ambientes de comentários, eles devem receber, como eu sei que em uma emissora eles recebem, uma listinha das palavras proibidas, dos assuntos proibidos, das pessoas proibidas de criticar. Porque quando você coloca dinheiro na grande emissora, é um pouco como quando o pai ou a mãe ajuda o casal no começo do relacionamento, no começo do casamento. Olha, isso é péssimo. Por quê? Porque com o dinheiro vem uma cordinha. Vem ele se achando, o financiador se achando no direito de mandar na vida, de determinar as escolhas que você faz. Olha, eu estou ajudando vocês, mas será que vocês deviam estar comprando esse carro mesmo? Será que não era melhor um carro mais barato? Será que essa roupa, vocês estão fazendo um bom investimento? Não estão desperdiçando um pouco o recurso quando os pais ajudam os filhos? Da mesma forma, quando o governo ele apoia de forma pesada a imprensa, esse dinheiro vem com uma cordinha. E eles se veem no direito de cobrar, olha, não coloque tal jornalista, demita aquele jornalista. Aliás,
o próprio jornalista Paulo Martins, que foi deputado federal, originalmente ele era jornalista, e o governo do PT exigiu o afastamento dele de uma emissora. Isso acontece, essa é a realidade do Brasil. Grandes empresas de comunicação, quando se abre um site aí, eles são negócios. Então, nós vemos hoje essa abordagem pró-governo, pró-STF, dominando a grande mídia. E não é coincidência, não é falta de senso crítico dos jornalistas, que deveriam sim fazer um papel crítico. Isso é passapanismo. Passapanismo atrelado a um dinheiro investido nessas empresas. Eu tenho dúvida zero disso, Tosi. E aí eu fico absolutamente surpreso quando eu vejo a mídia repercutir, em grande medida de forma crítica, com raras exceções. Existem exceções, como o Demetrio Magnoli, ele fez um comentário muito bom esses dias atrás, num grande veículo de comunicação. Eu fiquei surpreso quando vi a mídia repercutir acriticamente, passando pano à comemoração do governo Lula por essa redução da tarifa, como se fosse um mérito deles, quando não é mérito deles nem na causa nem na consequência. Não é mérito do governo Lula a redução dessas tarifas, porque não foi algo que o Lula conseguiu. Foi algo que foi dado não só para o Brasil, para todos os países de modo uniforme e para produtos que beneficiam os Estados Unidos essa redução de tarifa. A gente está falando de carne bovina, estamos falando de café, de banana, de açaí, de produtos que estão inflacionando nos Estados Unidos. E aí o governo Trump derrubou a tarifa recíproca, como eles chamam para esses produtos, em relação à totalidade dos países, que é a tarifa de 10%. Aqueles países que só tinham essa tarifa recíproca, a tarifa foi para zero. No Brasil, a tarifa estava de 10% dessa tarifa recíproca, mais 40%, que é essa tarifa que tem a conotação política, a razão política de ser. E aí a nossa tarifa, que era de 50%, derrubou apenas 10% e foi para 40%. E a situação para o Brasil piorou. Os produtores de café notaram isso e já veicularam várias matérias exteriorizando a preocupação deles porque piorou. Mas como assim piorou, Deltan? Se diminuiu 10% para todo mundo? Eu explico. Porque se você reduz 10%, antes era 150 para o Brasil a tarifa, ou seja, era 50 para o Brasil e era 10% para os outros. Então vamos dizer que se você tivesse um produto aqui do Brasil e de outro país exportando para os Estados Unidos em regime de competição. Um produto que vale $100. Do Brasil você exportava para os Estados Unidos e chegava lá custando 150. De outro país você exportava para os Estados Unidos e chegava lá custando 110. A diferença de 110 para 150 dá coisa aí de 36%. Aí os Estados Unidos retiram essa tarifa de 10% parelha para todo mundo e agora, se o Brasil exportar esse produto de $100 para os Estados Unidos, chega lá a 140. Se outro país exportar, chega lá a 100, porque a tarifa zerou em relação a esses produtos específicos. A diferença agora é de 40%, ou seja, antes a diferença era de 36%, Tosi, e agora a diferença em malefício, em prejuízo do Brasil, subiu para 40%, ou seja, a situação do Brasil ficou pior do que já era, se é que dava para piorar. Pois é, foi uma decisão interessante para a gente ver a reação da esquerda aqui no Brasil, né? Acho que a palavra-chave é recíproca, porque não derrubou todas as tarifas, como o Deltan explicou muito bem. Ele derrubou as tarifas recíprocas que ele tinha definido aos outros países lá em abril desse ano. Ou seja, nada mais que uma negociação comercial com os outros países do mundo todo. Não é exclusivo ao Brasil. Mas aí você vê deputados, senadores do PT, ministros falando vitória do Lula. O Lula derrubou as tarifas do Trump que colocou no Brasil. Mentira! Não tem nada a ver com o trabalho do Mauro Vieira, do Geraldo Alckmin, sequer do Lula. Isso é puramente uma decisão unilateral dos Estados Unidos para com todos os países do mundo. Agora, veja, por exemplo, as tarifas de outros países. Afeganistão tinha 15%, caiu para zero. Algéria, 30%, zero. Angola, de 15% para zero. Bangladesh, de 20% para zero. Bolívia, de 15% para zero. Botsuana, de 15% para zero. Aí a gente vai, Camboja, 19% para zero. China, 34% para zero. Porque era uma tarifa recíproca. Era 34% para os Estados Unidos, 34% para a China. O Trump vai lá, não, derrubou aqui, derrubou cá, pronto. O Brasil saiu de 50% para 40%. Continuou os 40% que ele colocou por conta daquela carta. A carta que falava de Jair Messias Bolsonaro. A caça às bruxas contra Bolsonaro. Ou seja, se o Lula quiser derrubar esses 40% restantes, é só acabar com a perseguição ao Bolsonaro. Aí ele vem com essa história de que não,
existe um judiciário independente, o processo tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ele. O mesmo STF que soltou ele para virar presidente, prendeu o Bolsonaro, mas não tem nada a ver com ele. E outra, foi até pior essa redução de tarifas para o Brasil. Por quê? Agora os outros países estão muito mais competitivos. Então os produtos que continuam sendo taxados em 40% aqui, esses mesmos produtos de outros países não têm taxa. Ou seja, vai ser muito mais barato para as empresas americanas, para o governo americano, para o consumidor americano de forma geral, comprar de outros países ao invés do Brasil. Se a JBS falou, veio um tempo atrás o Wesley Batista falando, não, veja bem, as tarifas podem ser uma oportunidade para o Brasil de diversificar aí, vender o produto não só aos Estados Unidos, mas para outros países, né? Vender a laranja, o café, a carne. Beleza, agora todos os outros países vão intensificar muito mais a sua relação comercial com os Estados Unidos e essa que era uma oportunidade para o Brasil diversificar o seu portfólio de parceiros comerciais, agora piorou, agora ficou ainda mais restrita. Se o governo Lula de fato quiser celebrar uma vitória diplomática dele, deveria fazer política como gente grande. Isso passa desde receber bem os alemães na COP até fazer uma boa negociação comercial e política com o Donald Trump. Mas parece que eles são incompetentes até para isso, precisa pedir ajuda do Wesley Batista e dos irmãos Batistas de forma geral. Agora, Marcília, o Deltan já falou ali um pouco do tabu, né, de boa parte da imprensa, de tratar do assunto dos 40% e dos motivos que foram colocados claramente pelo Donald Trump. E aí, como entender, né? Eu já disse que parece um paciente que tem câncer, que está tomando chazinho, ou o cidadão que está com uma gangrena na perna e vai no médico e o médico fala assim, não, nós vamos tratar o teu dedão do pé aqui. Mas, doutor, não tem nada a ver com o dedão do pé, é outra perna e é na coxa. Não, mas vamos lidar no dedão do pé aqui que vai melhorar. É quase isso que acontece no Brasil, né? Discute-se, gasta-se muito empenho, viagens internacionais, contatos, documentos, tentando convencer os americanos de que é preciso tirar essa tarifa de 40%, mas ninguém discute, nem na nossa imprensa, o mérito dos 40%. O selo que foi colocado lá pelo Trump é como se não existisse, como se fizessem, tapasse os olhos e vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre que vocês precisam tomar café nos Estados Unidos mais barato, esquece o Bolsonaro, esquece a perseguição judicial, esquece o ataque à liberdade de expressão no Brasil. Isso me parece que tinha uma música do Luiz Gonzaga, você vai lembrar, Tosi, que fala, eu te dei 20 mil reais para tirar 3.300, você tem que me voltar, aí a música ficava 17.700, aí eu 16.700, 17.700, e ninguém conseguia chegar a uma conclusão, a música inteira é isso aí, eu te dei 20 mil reais para tirar 3.300, você tem que me voltar, 17.700, 16.700, 17.700, é um pouco isso, a gente fica aqui nessa coisa, é 17.700 ou 16.700, ninguém fecha a conta não se fecha, porque a gente não está falando a mesma língua, né? E por que não está falando a mesma língua? Por duas razões, porque não tem como falar a mesma língua, porque essa questão das liberdades que os Estados Unidos querem negociar essa questão não está nas mãos do Lula e do governo Lula, e também porque o governo Lula tem aproveitado esse momento para fazer uma capitalização eleitoral com isso, né? Então, quanto mais durar essa negociação, quanto mais eles fizerem uma reunião que gera outra reunião, que outra gera outra reunião, mais eles podem ficar contando que eles estão tentando resolver a situação, que eles estão íntimos do governo Trump, e aí eles vêm também podendo dizer, porque estava para eles, do ponto de vista eleitoral, muito ruim para o governo Lula, essa situação deles não conseguirem ter acesso aos Estados Unidos. É ridículo para um governo não conseguir ter acesso a um outro governo. E pior que isso, né? Ainda, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro tendo acesso, né? Então o Eduardo Bolsonaro tem acesso e o governo Lula, que é um governo, não consegue ter acesso aos Estados Unidos. Essa situação ridícula estava sendo muito constrangedora para o governo e agora eles podem contar que eles estão tendo acesso. É um acesso que não serve para nada, mas eles estão tendo acesso.
Então, enquanto eles tiverem essa situação, eles vão sentando para sentar, sentando para sentar. É disso que se trata. E com isso eles contam para o eleitorado deles que eles estão fazendo o máximo, que está dando uma química, que a conversa está sendo incrível, que o aperto de mão dado foi muito simbólico, que ele se encontrou, que o Vieira se encontrou 5 minutos com o Rubio no Canadá, mas isso foi muito simbólico, que naqueles foram 5 minutos, mas foram 5 minutos que valeram a pena. E a gente sabe que não existe isso. Não existe rapidinha diplomática, não é? A diplomacia é um negócio que me perdoem a comparação, mas a diplomacia é um negócio que exige fôlego. Motel aí, exige que as pessoas... Ô Marcília, depois do motel aí do sexo, você não conseguiu pensar em outra coisa, mas... Pois é, eu fiquei com isso na minha memória, que é afetiva, enfim, fiz essa analogia. Mas, assim, não existe isso, né? É necessário, diplomacia é um negócio que a gente sabe que não é feito assim. Você não faz, não existe química em 30 segundos e não existe negociação em 5 minutos. Você senta lá e resolve as coisas com cuidado. Óbvio. Então, assim, é óbvio que a capitalização que está sendo feita é meramente eleitoral. No entanto, a gente precisa também, eu acho que esse é um ponto que precisa entrar na mesa, e a gente fala talvez pouco. O que os Estados Unidos hoje estão dispostos a negociar já não é mais, imagino eu, a mesma coisa que eles estavam dispostos antes. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que os Estados Unidos entenderam que a coisa aqui é tão absurda e é tão difícil que eu acho que hoje os Estados Unidos topariam abrir mão de boa parte das expectativas que eles têm a respeito das nossas liberdades. O Bolsonaro, por exemplo, talvez seja uma coisa que eles saibam que eles não vão conseguir negociar. Mas alguma coisa eles ainda estão tentando negociar. E é incrível que o Brasil se comporta de uma forma totalmente intransigente. Para mim, está claro que o Brasil não ofereceu nada. A última conversa, a última reunião que teve, o Mauro Vieira veio à imprensa e sequer disse o que foi oferecido. E sequer disse porque não foi oferecido nada do que interessa aos Estados Unidos. Então, eu creio que os Estados Unidos estão dispostos até mesmo a ceder em alguma coisa, e o Brasil ainda assim não consegue abrir um flanco negocial. Um assunto que não pode passar batido hoje mesmo. Um tema até raríssimo, hein? A esquerda reclamando de censura. Sim, você não ouviu errado. O sociólogo e influenciador Tiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, teve a conta desativada no Instagram e, de repente, o mundo progressista começou a gritar censura, censura. Está ali na tela. Desabilitamos a sua conta. Você não tem mais acesso a Chavoso da USP.02. O que isso significa? É a mensagem da Meta. Ninguém pode ver nem encontrar sua conta e você não pode usá-la. Todas as suas informações serão excluídas permanentemente. Você não pode solicitar outra análise dessa decisão. E aí nos comentários o próprio Chavoso reclama lá acima no canto superior direito. Mais uma conta excluída pelo Instagram do nada, sem mais nem menos, é muito frustrante. Anos de trabalho para chegar a 1 milhão de seguidores, para tudo ser descartado assim por essa rede. Compartilhe, por favor. Vejam só, a esquerda reclamando de violação da liberdade de expressão nas plataformas digitais, justamente a mesma esquerda que defendeu a mudança no Marco Civil da Internet, aprovada pelo Supremo, para castigar as plataformas que não ajam ativamente para remover conteúdos supostamente ofensivos. Como o mundo dá voltas e uma voltinha rápida nesse caso, né, doutor? Eu gostei dessa tua expressão, o mundo dá voltas. Tem várias outras que a gente pode usar nesse caso, né, Tosi? Estão provando do próprio veneno, estão colhendo o que plantaram. Eu queria convidar você que está nos acompanhando a dizer qual a expressão popular aí, qual é o ditado que você acha que mais se aplica para esse caso do Chavoso da USP. Porque o que aconteceu aqui, provavelmente, a gente não sabe exatamente por que a conta dele foi derrubada, Tosi, mas o que provavelmente aconteceu é que as redes sociais, depois daquela decisão do STF, que declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, dizendo que a partir de então as redes sociais iam ser responsáveis pelo conteúdo do usuário e que elas teriam que ter uma diligência em excluir preventivamente conteúdos a partir dessa decisão, pelo risco que as redes sociais passaram a correr
provavelmente elas começaram a moderar conteúdos de modo mais agressivo, de modo preventivo, para elas se protegerem, para elas evitarem ter que pagar indenizações e multa, e provavelmente, de modo automático, ela foi lá e derrubou algum conteúdo, derrubou a rede por conta de alguns conteúdos feitos pelo chavoso da USP. Quem é chavoso da USP? Chavoso da USP é o influencer que saiu de uma comunidade pobre, ele é negro, ele é da comunidade LGBT, ele chegou à USP, se tornou estudante da USP. E ele passou lá a fazer uma série de críticas em relação à convivência com outros estudantes que estão na elite, estudantes mesmo de esquerda que estão na elite, mas ele segue basicamente ali a cartilha da esquerda do identitarismo woke. Mas com essa diferença que por vezes ele critica ali a própria esquerda, vamos dizer assim, a esquerda gourmet, a esquerda caviar. Ele volta e meia faz essas críticas e ele acabou se tornando muito conhecido, famoso, influencer, cresceu muito. E a grande surpresa nossa é ser censurado alguém que está fora da cartilha da censura. Porque a cartilha da censura lá do STF, ele olha assim, olha, de direita, segue o Bolsonaro. Olha, não estava no 8 de janeiro, não dá para prender, mas olha, censurada, essa é a cartilha do STF. Censura basicamente a direita. E ele teria todas as credenciais para ser um dos protegidos, um incensurável. Alguém negro, pobre, membro da comunidade LGBT, de esquerda, identitarismo woke. Tinha tudo para ser alguém extremamente protegido, mas não, ele foi censurado. Ou seja, agora eu deixo aí com vocês me responderem. Qual é a melhor expressão? Eu acho que uma boa é: a esquerda está provando do próprio veneno, está colhendo os frutos das sementes que ela mesma plantou com aquela decisão do STF, que ela promoveu, que ela pediu e que ela apoiou. Veja bem, quando eles falam de censura, a origem é muito diferente do que a gente diz da censura da direita. A censura que a gente vê na direita muitas vezes é uma decisão do próprio STF ou de algum tribunal superior removendo um conteúdo sem o devido processo legal, sem direito à ampla defesa, sem notificar os advogados. A maioria dos deputados que tiveram suas redes sociais tiveram que ficar sabendo presencialmente, não foram notificados, foi um auê. Isso sim é censura. O que está acontecendo aqui, o que acontece com a maioria das figuras de esquerda é: a própria plataforma remove o perfil dele sem nenhuma decisão judicial porque os seus conteúdos violam os padrões da comunidade. Como assim? O que é isso para você que está nos assistindo? A rede social é como qualquer outra comunidade física, que uma praça pública. Ela tem regras básicas de convívio que não dependem das leis do país em que ela opera. Porque se ela fosse operar com base na lei de cada país especificamente, ia ficar muito difícil ela fazer uma regra interna baseado nisso. Então ela tem umas regras, os padrões de diretrizes de uso que são universais para todos os países. Eles usam aqueles padrões internamente e as equipes ali da Meta, do Instagram, do Facebook estão acostumadas a se basear nesses padrões. É claro, a gente tem o Marco Civil da internet aqui. Se tem uma decisão judicial mandando derrubar algum conteúdo, eles vão lá e derrubam, assim como fariam na maioria dos países. Aqui é diferente. Quando você tem alguém que viola o conteúdo, as diretrizes com seu conteúdo, uma vez, ele toma um aviso. Fala, aqui você violou esse conteúdo. Geralmente ele faz assim. Eu que estou, o Deltan também, que está criando conteúdo aí no Instagram há muito tempo, sabe como é que funciona. Você remove algum conteúdo seu é muito denunciado, é derrubado, eles vão lá e te avisam, derrubamos tal conteúdo porque ele feriu as diretrizes da comunidade, feriu os nossos padrões. Aí beleza, eles te dão um aviso. Na segunda vez, ele dá um aviso no teu perfil, falou, derrubamos mais um conteúdo porque novamente você feriu as diretrizes da rede social. Quando você continuamente ignora completamente esses padrões, essas diretrizes básicas da rede social e continua inferindo isso a todo momento, eles vão lá e derrubam o seu perfil. É o que acontece com esse chavoso da USP, é o que aconteceu com aquele Jones Manuel, é o que aconteceu com aquele comediante lá, o Santinelli. Eles perdem o perfil na rede social porque violam as próprias diretrizes da rede social e da comunidade. E ela, numa decisão interna, decide derrubar. Não é uma censura de um ministro da STF que não gostou do que ele falou e foi lá e mandou derrubar. Não é isso que aconteceu aqui nesse caso. Muito provavelmente essa questão das diretrizes. Ou seja, não consegue nem seguir as diretrizes básicas das próprias redes sociais. Eu imagino que todos eles também devem ter ações na justiça por conteúdos publicados. Eu mesmo estou movendo uma já contra esse comediante aí, o Santinelli, por conta do que ele falou contra mim. Agora, você imagina um cara desse, quantas ações não
deve ter por conta do que ele fala. Então, com certeza, é uma grave violação das diretrizes do que eles vêm fazendo. Seus conteúdos constantemente são classificados ali como prejudiciais às redes sociais, a rede social vai lá e corta. Não é censura nenhuma, é basicamente regras sendo cumpridas. Agora, Marcília, como tem gente que gosta de atacar, criticar, insultar, provocar os outros, mas quando são provocados ou se sentem de alguma forma insultados, né, gritam, não, aí não pode, né? São hipersensíveis apenas quando o ataque ou a crítica, a ofensa é contra eles. Quando é contra os outros, estão aplaudindo e dando risada, né? De certa forma, o que acontece aqui com esse tal do Chavoso parece ter relação com isso, né? Porque ele é um camarada, segundo o que eu estava falando, muito agressivo, incisivo nas suas críticas. E de repente ele tem que ler essa mensagem do Instagram aí, ó. Você não pode usar a sua conta, todas as suas informações vão ser excluídas permanentemente e você não pode solicitar sequer outra análise dessa decisão. Algo como assim, ó, você ultrapassou todos os limites e essa conta você não pega mais. O Marcílio está bem chavoso também com esse óculos. Olha só, eu ia dizer agora também, Tosi, que hoje eu tô o cara das expressões. Chavoso. Que eu tô hoje o cara das expressões. Eu acho que o que você quer dizer é pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É assim que a esquerda se comporta. Ele gosta disso. Isso. Eu não sei que é esse cara aí, eu nunca ouvi falar desse Chavoso, nem sei o que é Chavoso, e peço a vocês que, por favor, me permitam permanecer sem saber. Mas sobre essa questão das redes sociais, e esse é o argumento até de que essas diretrizes, elas podem, enfim, que a plataforma tem direito, né? Tem um argumento que é mais ou menos assim: essas plataformas, elas são privadas e, por serem empresas privadas, elas têm a liberdade comercial, né, de gerenciarem, enfim, como bem entenderem o seu negócio, né? Como se você estivesse dentro do negócio de alguém, você está dentro da casa, vamos dizer assim, de alguém, você se comporte como você quiser, ou aliás, como o dono da casa quer, e se você não gosta disso, você pegue o seu banquinho e saia de fininho, como diria o Raul Gil, e vá para outra plataforma, e pronto. Eu tendo a não concordar com essa visão, porque embora as empresas sejam privadas, as plataformas sejam privadas, elas têm uma função que eu considero pública, que é a de fazer circular a liberdade de expressão. Eu sei que isso, assim, se a gente pegar só esse ponto aqui que eu trouxe, dá para você debater 3 anos com pessoas sobre isso, e é um debate muito, muito interessante, e que dá para ser feito. Mas eu tendo a acreditar que essas plataformas hoje funcionem realmente como, é um chavão, aí é um chavão, não é um chavoso, não é um chavão, mas funcionem como uma espécie de praça pública, né? Não é uma praça pública, mas é uma praça, enfim, sei lá, de alguma maneira que exerce uma função pública em razão do debate que ali circula. Então, essas diretrizes, elas precisam dialogar com a lei. E essas diretrizes, elas precisam ser claras e evidentes sobre a razão deles derrubarem o teu conteúdo. Eu não sei por que derrubaram esse conteúdo desse Chavoso, vocês estão dizendo aí que ele descumpriu, etc. Eu não sei o que foi feito. Mas eu sei que, por exemplo, muitas vezes que os conteúdos são derrubados por descumprimento de diretrizes, as plataformas não informam a razão pela qual você violou as diretrizes. Isso é que me faz acreditar que nesses casos sim haja censura. Por quê? Porque se a plataforma chega e fala assim, você violou aqui as minhas diretrizes, certo? Mas quais? Não posso te dizer? Então, peraí. Então eu tenho uma decisão aqui de alguém que exerce um poder concentrado e que eu entendo que seja indevido, porque eu tenho direito de saber. Aliás, a decisão, o voto do André Mendonça sobre redes sociais ia nesse sentido. Se alguém derrubar um conteúdo, tem que dizer a razão.
Você tem que deixar o cara saber o que aconteceu para ele poder, inclusive, se defender. Se eu não sei por que o meu conteúdo ou a minha rede, ou seja o que for, meu perfil, foi derrubado, ainda que eu tenha violado uma diretriz, se eu não soube, se não me foi dado acesso a isso, eu entendo que essa derrubada é indevida. E se é indevida, eu considero censura. Por isso, porque eu tenho o direito de saber o que eu fiz. Pô, senão eu preciso confiar no outro como se o outro agisse de forma tirânica. E isso me chama a atenção. Muitas vezes não sei se foi o caso. Estou falando em abstrato, porque eu não sei o que aconteceu nesse específico caso. Mas se não foi dado, como muitas vezes acontece, em algumas redes, se não foi dada a razão concreta, você violou as diretrizes por isso, bom, então aí eu considero censura. Muitas vezes, inclusive, a pessoa vai para o judiciário, eu já vi diversas vezes isso acontecer, vai para o judiciário reclamar da plataforma e chega lá no judiciário e o juiz pede para a plataforma se manifestar. Olha, por que esse conteúdo foi derrubado? Por que esse perfil foi bloqueado? Ou etc, etc. E a plataforma, para não dizer o motivo, devolve o conteúdo ou devolve o perfil, só para não ter que explicar em juízo a razão. Pô, então assim, aí tá errado. Se é isso, aí tá errado. Não sei se é isso, repito, então tô falando aqui em abstrato, não sei, o chavoso, sei lá o que é chavoso, e para mim também tanto faz o que o chavoso fez ou deixou de fazer. E acho que a esquerda, sim, prova do seu próprio veneno, muitas vezes, porque acredita que a censura é sempre válida quando é contra o seu adversário. E essa é de uma burrice imensa das esquerdas de acreditar que existe uma censura moral, né? Agora, e é pior ainda, uma censura moral em que o retrato da moralidade são eles. Eu sou a moral, eu sou o símbolo da moralidade e, portanto, quando a censura é contra um adversário meu, é uma censura com finalidade moral. Isso é uma visão completamente absurda das esquerdas, muito comum, que a gente encontra, inclusive, em veículos de comunicação de esquerda, comemorando quando a censura é contra colegas jornalistas de direita. E aí, enfim, agora, né, eu sempre digo, censura é um bumerangue que volta na testa de quem o lançou. Muito provavelmente isso está acontecendo com esse cara. Mas, enfim, fica também a minha crítica aqui às plataformas que algumas vezes também promovem essa censura privada, assim, digamos. Olha só, o Gui chamou André Marcília de chavoso, lançou o bumerangue e voltou na testa. Ele discordou de você, Gui, não chamou de censura. Eu estava aqui especulando aqui, André, o que é o Marcília? O que é o chavoso? Eu sou charmoso, não chavoso. Aí eu falei assim, o que será que é chavoso? Eu falei, deve estar chamando de Chaves, está sacaneando o Marcília. Aí o Tosi já pensou outra coisa. Conta aí, Tosi. Não, chavoso, pensei que, sei lá, a garotada fala de chaveco, né? Um cara que tem um bom... A garotada! E aí? E aí, conta aí o que é aí, conta aí. Chavoso, a garotada aqui, pessoal, é uma gíria. A garotada, porque pro Tosi era flerte, né? A garotada, na minha época, quando o pessoal fazia o footing ali na praça para flertar... Não é do meu tempo. Não sei nem o que é isso também. E aí, conta aí, Filter, o que é chavoso? Não, é estiloso, é uma expressão para estiloso. Quem tá muito estiloso. Por isso que eu falei do óculos do Marcília. Agora que tá você vai chavoso. até retirar o que disse e vai concordar com você agora. Não, tudo bem discordar. Não, eu acho interessante o Não vai censurar ele. viu? Não, e olha, só para dizer, eu não tô discordando, eu não sei se o Kilter sabe qual é a razão. Eu não sei, por isso que eu tô falando em abstrato, mas muitas vezes as plataformas não dizem a razão, e eu acho que ao não dizer, isso... veja, aí eu sou obrigado a confiar no outro. Então, se alguém me cerceia algo, eu sou obrigado a confiar na avaliação do outro sem saber o que foi, eu considero isso indevido, entendeu? Não sei se foi o caso. Mas de qualquer forma, né, Marcília, um ponto importante a se destacar é que a esquerda pediu esse tipo de coerção sobre as plataformas para que elas proativamente façam mais, derrubem mais conteúdos daquilo que aparentemente estiver ofendendo alguém, né? Eles passaram essa licença para as plataformas, o STF chancelou e agora eles estão vendo que, peraí, mas isso é contra a direita, contra os outros, não contra nós, né? Falta realmente aí uma coerência no discurso, né? Você quer que o outro seja maltratado, que o outro sofra represálias, mas a lei não é igual para um e para outro. Para você, não. Esse é o problema. E aí eu tenho que dizer, Marcília, que você traz um ponto muito relevante aí, é que
tem que ter coerência, né? Não importa a ideologia ou a cor política, mas tem que ter coerência. Se é censura para um lado ou para o outro. O que a esquerda não costuma ter essa boa vontade em relação à direita, né? Se é a direita, calem a boca deles, porque eles não têm espaço político. Não deve ser lhes dado esse espaço político, né? Esse é um problema no país hoje. Sim. Deixa eu... Olha só... Diga lá, Marcelo. Só para te dar um exemplo, eu tenho um amigo que, por exemplo, ele está sem poder fazer live, um jornalista, tá sem poder fazer live numa das suas plataformas e até o dia seguinte da próxima eleição. Ele não sabe a razão disso, mas é curioso, né? Quer dizer, até o dia seguinte da data da eleição. Não deixa de ser um negócio... E é isso, um negócio interno. Então, assim, as plataformas, elas também pisam no tomate. Né? Bom, veja como que são as coisas, né? A deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, foi rápida em denunciar a violação da liberdade de expressão do companheiro esquerdista. Ela fez a seguinte postagem no X: é escandaloso o que está acontecendo. Sem qualquer justificativa, a Meta derrubou o acesso da conta principal do chavoso da USP, com mais de 1 milhão de seguidores. Um ataque direto à liberdade de expressão é o trabalho de quem denuncia injustiças no Brasil. Ok, bonita essa solidariedade, mas não dá para deixar de lembrar que em agosto a Sâmia Bonfim fez a seguinte publicação em apoio à regulação das Big Techs, fazendo coro à pressão para que essas empresas moderem e retirem os conteúdos do ar. Veja o que ela escreveu lá em agosto. Regular é proteger. Sem uma legislação que responsabilize diretamente as Big Techs, segue sendo vantajoso para elas manter conteúdos que ferem direitos ou instigam violências, inclusive contra crianças e adolescentes. Precisamos avançar com o PL 2628 e com as demais iniciativas que protegem a infância e mais, colocar na ordem do dia a regulação das atividades das Big Techs pela soberania digital do Brasil. Está aí, né? Alguém que jogou gasolina no fogo, agora reclama que o fogo as labaredas estão lambendo, estão chegando muito perto da pessoa. Sim. E tudo virou soberania agora, né? Tudo é soberania, tudo para eles é uma questão de soberania. E a esquerda ainda tem uma defesa bonita disso. Eles dizem que, olha, você pode derrubar, está legitimado a derrubar os perfis da direita porque você não pode tolerar os intolerantes. E na visão deles, a direita é intolerante. Só que eles erram num conceito básico aí, que é o que é intolerância. Intolerância é você querer a extinção da outra pessoa, a retirada de direitos, é você querer retirar a dignidade que existe em torno de uma pessoa. E não é o que a direita faz. A direita critica comportamentos. Mas, para a esquerda, quando você critica um comportamento, você está atacando a própria identidade da pessoa. Afinal de contas, eles veem identidade em tudo, até aquilo que você escolhe ser. Para eles, aquilo que você escolhe ser, numa fluidez de gênero, numa fluidez de visão e autoconhecimento, de autodeterminação, tudo para eles é identidade. E aí eles vão dizer, não, a direita quando critica o meu comportamento sexual, a direita quando critica o meu comportamento dessa ou daquela forma, está atacando a minha própria identidade, está defendendo a minha extinção como pessoa. Quando, na verdade, a crítica moral a comportamento sempre foi admitida ao longo da história. E essa é uma questão de liberdade de expressão. Então a esquerda ela usa esse estratagema para dizer que a direita é intolerante e aí, a partir da visão até de um filósofo chamado Karl Popper, defende que se seja intolerante com os intolerantes, clarificando a direita como intolerante e daí para frente é só morro abaixo. Vai defender que se atropele a direita porque são os grandes intolerantes do Brasil e do mundo. Só eles servem, né? O que você disse sobre a manifestação da Sâmia Bonfim ali e a maneira como ela incentivou toda a regulação já, precisamos de regulação, e de repente quando as Big Techs têm agora essa carta branca dada pelo STF, né, de proativamente derrubarem os conteúdos. Sim. E agora está se solidarizando com o colega, mas não se solidarizou em nenhum momento com outros perfis que não são do espectro político dela, que foram derrubados e que permanecem derrubados, como disse o Marcílio. Tem um aí que não pode falar até depois das eleições. Sempre vira essa briga de torcida, né? Agora, se você pega pelo espectro político, a gente tinha o Mark Zuckerberg, por exemplo, que é o dono da Meta, antes da eleição do Trump, ele estava muito mais visto ao lado dos democratas, né? Ali mais alinhado. Depois da eleição do Trump, ele postou um vídeo falando, não, agora a Meta está mudando.
nós vamos impulsionar mais conteúdo político, vamos derrubar menos conteúdos, mais em favor da liberdade de expressão, claramente um alinhamento à política do Donald Trump. Agora, uma das redes sociais que mais provê essa liberdade de expressão é justamente o X do Elon Musk depois que foi adquirido por ele. A gente tem o recurso das notas da comunidade, por exemplo, que é uma excelente ferramenta. Ele não derruba o conteúdo, pelo contrário, ele deixa que a comunidade desminta aquele conteúdo. Não existe transparência melhor que isso. Só que você acha que a Samia Bonfim vai elogiar o Elon Musk, a ferramenta dele? É claro que não. Não vai ter essa capacidade, porque vê ele como bilionário, inimigo dos pobres, e nós temos que taxar as grandes fortunas, e as big techs são inimigas. Ou seja, você tem que elogiar quando o negócio é bem feito e criticar quando é mal feito. Também acho que as plataformas têm muito mais transparência a dar nos seus recursos da comunidade, dos padrões. Isso sempre há o que melhorar. Agora, quando algo é bom, você precisa saber reconhecer como é os recursos da comunidade. Inclusive, o X do Elon Musk é uma das pouquíssimas plataformas que se recusa a obedecer às decisões do STF, do Alexandre de Moraes, quando elas ocorrem de uma forma abusiva. Aquele pedido liminar de derrubar conteúdos, de derrubar perfis, todo mundo vai lá e derruba, o X fala, não, peraí, isso tem que ser feito do jeito certo, tem que ter ampla defesa, tarará, desse jeito não vou derrubar, e manter o conteúdo lá. Foi por isso que o Alexandre de Moraes proibiu o X aqui no Brasil, e quem usasse com VPN ia pagar multa e não sei o quê, foi aquele auê todo, uma clara corda ali, um cabo de guerra da liberdade de expressão, o Elon Musk puxando para um lado, o Alexandre de Moraes puxando para o outro. E claramente a esquerda vai sempre ficar quem tiver contra os grandes bilionários e as grandes big techs, a não ser que seja alguém do lado deles, né? Fica parecendo, né, Tosi, que é tudo uma grande hipocrisia, que a esquerda usa as pautas para as suas finalidades políticas. Então, quando eles querem regular a liberdade de expressão, o que eles querem, na verdade, é atingir a direita que hoje domina as redes sociais. E achei curioso que estava ali naquela página que você mostrou agora há pouco, a Erika Hilton. E para a gente combinar com o show da hipocrisia da Erika Hilton, que critica o capitalismo opressor, mas aparece com aquelas bolsas e roupas caríssimas, oriundas desse capitalismo opressor, agora a gente tem aí a hipocrisia também da Samia Bonfim, né? Que critica a censura quando acontece com alguém do lado dela, mas celebra quando é com os outros, quando é com a direita. Marcília, o que eu dizer aí da manifestação da Samia, esse posicionamento bipolar da esquerda, né? Ou não sei se é bipolar ou se é outra expressão, né? Porque esquizofrênico é o termo, né? Para determinadas pessoas, públicos agem de uma forma, para outros é outra personalidade, outra persona. A Rita e a Ruth e a Rita, né? Ruth é Raquel. Ruth é Rita Raquel, não, isso. Rita não. Rutinha e Raquel. Rutinha e Raquel, exatamente. Para a esquerda, né, ou para boa parte da esquerda, a liberdade de expressão é um instrumento, né, é um instrumento político, não é uma conquista da humanidade, não é uma conquista democrática, é um instrumento político, né? Enquanto está me servindo, eu quero liberdade de expressão. Quando para de me servir, eu quero calar o outro. E é isso, por isso que acontece dessa maneira. É muito difícil que as esquerdas valorizem a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é um direito individual, né? A liberdade de expressão se baseia na ideia de que você tem o direito, né, de falar aquilo que você bem entender, ou seja, é um direito individual. É claro que é exercido coletivamente, mas é um direito individual, por princípio. E os direitos individuais não são vamos dizer, a cereja do bolo das esquerdas, né? Eles acreditam que o coletivismo é muito maior, ou deve ser maior, mais valorizado do que esses direitos individuais. Quer dizer, no momento em que para eles, portanto, serve à causa coletiva, serve ao partido, serve à ideologia, serve a uma finalidade XYZ, a censura, então eles protegem a censura. No momento em que interessa falar, eles protegem a fala. Então é por isso que esses discursos da esquerda, claro, estou falando aqui da pessoa que não é completamente ignorante ou doente, como vocês estão falando, se é uma pessoa esquizofrênica, se é uma pessoa ignorante, que não consegue concatenar a sua própria coerência, e aí é outra história, aí é um problema cognitivo que a pessoa tem que tratar num neurologista, ou num psiquiatra. Mas tirando
essas possibilidades, né, a esquerda, enquanto ideologia, tem dificuldade mesmo de defender a qualquer custo a liberdade de expressão. A defesa da liberdade de expressão é a defesa, sobretudo, da liberdade do outro falar. Né? A liberdade de eu falar é algo óbvio, né? Eu sempre vou defender a minha fala, a não ser que eu seja louco, mas a defesa do outro é a defesa do verdadeiro defensor da liberdade de expressão, e isso as esquerdas não fazem, não conseguem fazer, justamente, na minha leitura, por isso, porque sempre enxergam a finalidade da causa como maior do que o direito individual das pessoas falarem. Pois olha, para fechar o programa aqui, a gente tem uma manifestação do governador do Pará a respeito das críticas do desabafo do chanceler alemão, o Helder Barbalho. Provavelmente a tese do Helder Barbalho é de que o calor cozinhou os miolos do chanceler alemão. Né? Em vez de admitir problemas da infraestrutura do evento, na forma como as delegações foram recebidas, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse o seguinte: o Pará abriu as portas e mostrou a força de um povo acolhedor. Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia. Tudo na ideia do governador se resume ao desconforto do calor, né? Os alemães não estão acostumados, dá para entender. De resto, estava uma maravilha a COP, estava tudo certo, funcionando, né, como um relógio. Gente, muito obrigado pela participação, pelo papo. Obrigado, Marcília. Até o nosso próximo encontro. Obrigado também, Kilter. Deltan Dallagnol, foi um prazer. E obrigado especialmente a você, nosso espectador, e, por favor, considere assinar a Gazeta do Povo. Aproveite, estamos na Black Gazeta, que é uma promoção de 8, está ali na tela, 8,25 por mês, durante um ano. Você apoia o jornalismo independente e imparcial da Gazeta do Povo e tem acesso a um conteúdo exclusivo e debates como esse que você só vê por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro no Última Análise.